Olá, queridos amigos do Manuel Filomeno de Miranda. Queria saudar a todos os companheiros queridos, principalmente nesse instante em que estamos afastados, em razão da pandemia, e os nossos trabalhos doutrinários estão sendo de modo virtual. Queria agradecer à direção da casa pelo convite, para estarmos juntos mais uma vez. Jesus nos abençoe e nos dê paz. O tema proposto pela casa, para que nós façamos algumas breves considerações, é um tema muito interessante. Um tema mesmo que tem a ver com vamos dizer assim, com a estrutura mais central da tese espírita, né? A estrutura mais íntima da tese espírita, que objetiva, inclusive, explicar várias passagens de Jesus e elucidação de Jesus sobre essa relação entre livre-arbítrio e consequências do exercício do livre-arbítrio. Hoje o nosso tema está muito focado em livre-arbítrio e culpa, né? Livre-arbítrio e culpa, é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Esse tema é muito amplo mesmo, mas é interessante a gente tecer pelo menos breves considerações sobre ele. Inicialmente, eu queria dizer que o progresso, né, a que estamos destinados, portanto, aí está entrando para todos nós, logo, com essa expressão bem pequenininha, o progresso a que estamos destinados, está entrando uma noção de fatalismo, né? Fatalismo. O que é fatalismo? O que é o fatalismo? O fatalismo é a circunstância, né, que vai acontecer e nós não podemos fazer absolutamente nada para que não aconteça. Isso é fatalismo, né? Fatalismo é aquilo que, independente da nossa vontade, das nossas ações, vai acontecer. Então, nesse sentido, temos o fatalismo biológico. Qual é o fatalismo biológico, amigos? Nascemos, vamos morrer. Fisicamente, né? Que o que morre é o corpo. O corpo morre, não tem como não morrer. O corpo morre, né? Então, esse é o fatalismo biológico. Fatalismo espiritual. Progredir. Né? Crescer. Não há como não crescer. Correto? Então, amigos, quando eu estou abrindo esse tema exatamente com essas breves conceituações, só para a gente entender como a vontade de Deus, ela se manifesta sobre nós. Como ela se manifesta em toda a criação. Tudo progride. Tudo está submetido à lei do progresso. É uma lei. Olha a expressão que vocês vão encontrar lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Leis Morais da Vida. Ou seja, a lei do progresso é uma dessas 10 leis morais da vida. Então, não há como não progredir. Esse é o fatalismo espiritual. Né? Então, progredir, paulatinamente, lentamente, né? Que significa, para o espírito, ele desenvolver as suas faculdades, as suas potencialidades, as suas capacidades que já estão nele. Por isso, Jesus, quando ele foi orar, lembram que ele foi orar com os discípulos? Ele levou alguns discípulos, foi orar, e aí quando ele passou 1 hora
fazendo a sua oração, estabelecendo a sua relação com Deus. Quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. Aí ele diz o que aos discípulos? Vocês lembram? Ele diz assim: mas vocês... Primeiro acordou eles, né? E disse assim: mas não velastes comigo nenhuma hora. Em verdade, vos digo, orai e vigiai. Essa expressão é mais conhecida, né, dele. Orai e vigiai. E aí ele traz o quê? Um perfeito sistema de autopreservação. Também de autopreservação. Tem outros desdobramentos que não vamos falar hoje, mas também de autopreservação. Né? Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Olha o que ele diz. Porque o espírito está pronto, portador de todas as potencialidades, elas estão latentes, elas estão adormecidas. E à medida que o espírito vai vivendo, vai tendo a oportunidade das experiências, ele vai desenvolvendo essas potencialidades, porque as experiências, elas ocorrem exatamente para fazer com que essas potencialidades sejam ativadas, elas sejam puxadas de dentro do indivíduo. Né? Orai e vigiai para que não entreis em tentação. A tentação é a adoção, né, de um sistema de inércia, de paralisia, de fuga. Para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto. Eu estou narrando tudo isso para dizer exatamente essa expressão: o espírito está pronto. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o espírito na carne, ele tem diminuição dessas suas percepções de espírito. E a carne também não tem essa função de desenvolver as virtudes do espírito. Não é a função da carne. A carne é instrumento. O corpo físico é instrumento. Não é? É um instrumento que se movimenta a partir de determinadas estruturas, de determinados automatismos que constituem a nossa base instintiva, mas os instintos chegam até onde eles devem ir. Eles não têm a função de desenvolver o espírito quando está na carne, reencarnado, né? Eles não têm a função de desenvolver o espírito do ponto de vista moral. Não é a função do instinto isso. Mas enfim, então orar e vigiar para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, amigos, o que eu queria destacar desse ponto é: quando dizemos livre-arbítrio, estamos dizendo faculdade que o espírito tem de escolher como quer crescer. Notem isso. Deu para notar aí, fazendo esse encontro conceitual entre fatalismo, livre-arbítrio e progresso. Fatalismo, livre-arbítrio e progresso. Fatalismo é a imposição do progresso espiritual. Livre-arbítrio, a faculdade que o espírito tem de escolher como quer crescer, já que ele não pode escolher não crescer. Isso é um fatalismo, é uma impositividade da lei. Ninguém escolhe não crescer. Você vai crescer. Você pode até parar, estacionar, lutar contra, mas vai crescer. Quando nós nos encontramos com uma pessoa mais desenvolvida que nós, espiritualmente, intelectualmente, moralmente, só o fato de nós nos encontrarmos com ela, temos algum diálogo, alguma relação, já crescemos. Olha que coisa interessante. Já crescemos, já não somos mais os mesmos. Isso pode até, eu sei que o nosso tema não é lei de progresso, mas tem muito a ver com o que nós teremos que falar sobre o livre-arbítrio e a culpa. Né? Então, só por esse fato, pode ser até que esse encontro não promova um resultado imediato,
mas vai promover um resultado em algum momento adiante, porque os recursos evolutivos que aquela pessoa transmitiu para você neste encontro já foram arquivados, já registro inclusive no inconsciente. Você pode até não ter uma consciência exata de que captou e absorveu um modelo mais elevado de alguém, mas isso aconteceu. Mas enfim, então, amigos, que se dá quando, tudo isso para explicar o livre-arbítrio, quando Deus permite que o espírito ele escolha como crescer, como ele quer crescer, ele daí, há muitos anos eu fui fazer uma palestra sobre o amor de Deus, e esse foi um dos itens que nós desenvolvemos naquela palestra, que é assim, quando nós percebemos com mais vagar, com mais cuidado, com a elaboração melhor sobre essa nossa relação com Deus, e nós vamos percebendo que Ele permite que nós façamos escolhas, aí nós identificamos o amor de Deus por nós. Por quê? Porque é aí que Ele permite que o Espírito, portanto, a criatura, aquele que foi criado por Ele, ela tenha o mérito de se auto-edificar, de se auto-construir, vamos dizer assim, nas suas estruturas mais íntimas, na sua formação. A escolha é algo manifestamente amoroso. Quando nós permitimos que as pessoas que convivem conosco, elas escolham, nós estamos permitindo a elas, por ato de amor, que elas sejam livres. Olha isso aí, parece até que nós estamos um pouquinho fora do tema, mas não estamos. Né? Então, olha o amor aí. Porque na criação, amigos, tudo é amor. Tudo é amor. A nossa tarefa é a tarefa de, com o desenvolvimento espiritual, intelecto, moral e espiritual, nós identificarmos como esse amor de Deus se manifesta. E nós vamos perceber que ele se manifesta de muitas formas, porém, para nós, imperceptíveis. Imperceptíveis, porque nós não desenvolvemos os nossos canais de captação. Mas Jesus surge e ele se apresenta como aquele que foi enviado. Para quê? Para testemunhar a verdade. Não é assim que ele diz? Ele é interrogado por Pilatos. Tu és rei dos judeus? Tu o dizes, Jesus responde. Mas o meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele não pertencia mais a esse nível evolutivo inferior. O nosso nível evolutivo é muito inferior. Muito, muito inferior. Nós somos mais animalizados do que espiritualizados. Está lá, livro dos Espíritos. E é verdade. Né? Mas os nossos centros de interesses praticamente absorvem as nossas atenções. Poucos conseguem se libertar dessa influenciação da matéria. Mas muito poucos. Aqueles que conseguiram isso foram tratados como santos. Os que estavam vinculados à Igreja Católica e outras designações, avatares, etc, e outras designações. Mas é isso aí. Né? É isso aí. Então, ele permite que nós nos auto-edifiquemos, olha só, a fim de nos auto-realizarmos. Mas isso aí é um papo para outro dia. Essas etapas psicológicas que Joana de Ângeles trabalha brilhantemente, etapas psicológicas desse desenvolvimento espiritual. Né? É belíssimo como Joana traz isso nas suas obras,
e ela com aquela linguagem profunda, mas ao mesmo tempo de uma plástica muito bela, né? Com termos bem enxutos, sem muita verbalização, mas termos enxutos, mas profundos. Espíritos do nível de Jonas e Jannes não gastam, não falam palavras inúteis. Nós falamos, mas eles não falam palavras inúteis. Então, é nesse sentido, amigos, que o livre-arbítrio, ele vai determinar o exercício dessa faculdade de escolher, ele vai determinar e estabelecer algumas consequências. Mas, observem, o que é fundamental a gente registrar nesse tema nosso hoje é assim: não há como crescer, não há como progredir sem fazer escolhas. Isto é impossível. Eu quero ficar parado o tempo inteiro na encarnação, não quero decidir nada. Já escolheu. É uma escolha. Não há como não escolher. Estamos sempre escolhendo. Agora, existem consequências diferentes. Os graus de responsabilidade são diferentes. Né? A responsabilização. O que é a responsabilização? É a imputação de responsabilidade. Nisso você tem que responder. A isto você se vinculou. A lei não é de causa e efeito? A lei de causa e efeito. Praticado o ato, ou seja, feita a escolha, tem um efeito. Qual é o efeito? Aquilo que se desdobrou a partir da sua escolha. O efeito é o reencontro do indivíduo com o ato praticado. Aí ele constata que dói. Porque esse reencontro vai variar de acordo com o caso concreto, com a situação de cada um. Né? Para aqueles que ainda viviam em estado de ignorância. Porque somos criados simples e ignorantes. Questão número 115 do Livro dos Espíritos. Não é assim? Kardec pergunta aos espíritos: dos espíritos, uns foram criados bons e outros maus? Os espíritos respondem: não, meu amigo. Todos foram criados, os espíritos, simples e ignorantes. Porém, com uma tarefa. A tarefa de se autodesenvolver. Ele não diz isso, mas eu estou dizendo isso, porque tudo leva a esse autodesenvolvimento. Através das escolhas, dos atos praticados. Criados simples e ignorantes com uma tarefa e submetido às experiências com as quais, olha como os espíritos explicam, com as quais ou pelas quais ele vai conhecer a verdade. Mas quem disse isso? Jesus. Os espíritos disseram agora no século XIX, né? Com o advento do Espiritismo, Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 115. Mas Jesus já havia dito isso. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Olha aí. Conhecimento da verdade tem a consequência da liberdade. É um tema belíssimo isso aí, viu? A lei de liberdade é um tema belíssimo. Então é nesse sentido que aqueles que ignoram, é óbvio que cometem o erro. Fizeram a escolha errada. Porém, são menos responsáveis. Olha só, os espíritos explicam isso, Jesus também fala sobre isso. São menos responsáveis. São responsáveis, claro. Eles vão sofrer alguma consequência, claro. Mas não na intensidade daqueles que tinham conhecimento. Porque aqueles que têm conhecimento, quando erram, erram de má fé. Erram porque queriam defender os seus interesses, mas eles já tiveram contato com a lei de amor. Jesus já esteve entre nós. Por isso os espíritos do nosso nível, ou eles estão sob prova, ou eles estão sob expiação. Eles não são espíritos, mas não somos, né? Eles não, nós não somos espíritos
tão mais primitivos. Primitivos não, podemos traduzir até um certo grau de ignorância, mas não por ausência das revelações, porque as revelações, as três, já estão conosco. Mas que é isso? Quem de nós não conheceu alguém que ama? O pai, a mãe, fomos amados. Ah, não fui amado pela mãe, pelo pai, pelo tio, pela tia, pela avó, pelo avô, pela esposa, pelo esposo. Quem de nós não foi amado? Amado pelo filho, amado pelo sobrinho, amado por amigos? Quem em momento algum não foi amado? Não existe isso. Se isso existisse, Deus seria injusto. Além do que, somos espíritos antigos. Já tivemos muitas vivências, em muitas oportunidades nos campos do amor. Não só do conhecimento técnico, intelectivo, não é só isso, mas do conhecimento que captamos pelas experiências vivenciadas com aqueles que amam. A estes, sim, o erro não tem o atributo de erro apenas. É um erro, mas um erro qualificado como má fé, porque é a defesa dos seus próprios interesses, quando você já poderia ter agido de forma diferente. A sua consciência já tinha chegado a você. Você sabia que estava errando. É diferente de alguém que não sabia, ou sabia menos. Terá consequências, mas serão menos intensas. Lembram disso? A quem mais é dado, mais será pedido. Então, se numa encarnação nós estamos nos preparando, fomos instruídos, fomos orientados, tudo no plano espiritual, houve o planejamento, discutimos juntos esse planejamento, eu pedi os recursos, vieram os recursos, não precisa ser recursos financeiros, pode ser o acesso à cultura, né? Pode ser o recurso da beleza física, o recurso monetário também, né? Pode ser a instrução, pode ser a mediunidade, o recurso que tiver. Mas você com recurso, você nada faz? Lembram da parábola dos talentos? O senhor ia viajar. Pegou 5 talentos, deu um servo. 2 talentos, deu outro. Veja como o próprio Jesus, quando narra a parábola, ele já trata de um modo diferente. Porque se você analisar, deu 5 a um, 2 a outro e 1 ao terceiro, é injusto. Isso é injustiça, mas não é injustiça. Deus dá os recursos de acordo com as capacidades de multiplicação de cada um. Tanto que aquele que não multiplicou nada, recebeu 1, porque ele já sabia. Agora, ele não podia ser injusto de não dar a oportunidade. Ele tinha que dar a oportunidade. E é um pouco isto. Quando nós encontramos pessoas que desenvolvem determinados trabalhos espirituais nos campos mais elevados, é porque eles estão recebendo mais recursos. Aquilo estava dentro de um planejamento, porque ele agiu bem. Lembram disso? Quando aquele que recebeu 1 talento e devolve 1 talento, o que recebeu 5 entrega 10, o que recebeu 2 entrega 4. O que recebeu 1 devolve o mesmo talento. Mas você está me devolvendo o mesmo talento que eu te dei? Mal serve, preguiçoso. Tomem dele o talento e dê o que multiplicou por 5. Porque dar-se-á aquele que tem, e se retirará mesmo daquele que não tem. Se você olha do ponto de vista material, isso é injusto. Como é que você vai dar a quem já tem mais e retirar de quem não tem? Mas ele não está dizendo do ponto de vista material, ele está falando do ponto de vista espiritual. Dar-se-á aquele que tem, e se retirará mesmo daquele que não tem. O quê? Disposições íntimas para crescer. Disposições íntimas para progredir. É progresso que nós estamos falando. Né? Então, amigos, notem como essa situação é uma situação muito importante, porque à medida que o espírito vai também cometendo equívocos e vai experimentando determinadas dores e angústias fruto desses equívocos, porque de algum modo ele vai construindo uma certa consciência de que não pode fazer mais.
ele cresce. Não deveria ser pela dor. Amigos, isso é uma coisa muito importante de se fazer. A dor, ela não é uma obrigatoriedade, mas ela termina sendo, porque nós não aproveitamos as oportunidades que temos. Então, constituímos sofrimento. Assim é que é necessário que o espírito, ele identifique no exercício do livre-arbítrio os equívocos praticados e, diante da responsabilização, ou seja, a imputação dessa responsabilidade a ele decida reparar. Não basta o indivíduo ficar no remorso ou ficar na culpa. Aí vem o nosso tema, livre-arbítrio e culpa. O que é culpa? Notem. Culpa aí que nós estamos estudando é culpa no seu sentido psicológico, não é no seu sentido jurídico. Né? Culpa, por assim dizer, no sentido jurídico foi o que a gente analisou antes. O culpado, aquele que é responsabilizado, aquele a quem é atribuída a responsabilidade pelos aqueles danos ocasionados àquelas outras pessoas. Não é? Mas existe a culpa no sentido psicológico. E a culpa no sentido psicológico é uma questão muito grave, eu diria gravíssima. Porque a culpa, ela é a raiva que o indivíduo sente de si mesmo por ter praticado um ato injusto. O mau ato, o ato incorreto, o ato que causou dano às outras pessoas. E então, ele não consegue perceber a reparação ou a possibilidade de reparação porque ele tem um coração duro. Lembra que Jesus fala muito da dureza de coração? Então, temos o coração duro. Não percebemos o amor. Quem é que tem um coração duro é aquele que não percebe as amplas possibilidades do amor. Ele não percebe que Deus, a cada encarnação, dá a ele as possibilidades para ele reparar. Ele não percebe, não repara. Mas isso não o deixa tranquilo, isso o deixa em culpa. Então há pessoas que desde cedo já nascem com determinados sentimentos de tristeza, com determinadas angústias íntimas, internas. São culpas que ele já vem trazendo de outras encarnações. E que ele não vai se liberar dessa culpa se ele não reparar. Mas ele não sabe que pode reparar. Lembra que Jesus fala isso? Ninguém sairá da terra sem que pague o último ceitil. Ceitil é um centavo de moeda da época. Né? Então, sem que pague o último ceitil. O que é que nós precisamos tirar dessa expressão aí? É possível pagar. Mas pagar é pagar em dinheiro? Não. É reparar. E como é que se repara algo? Amando. Entenderam? Então a culpa de Joana de Anjos é a raiva do ponto de vista conceitual, né? É a raiva que o indivíduo sente de si mesmo pelos atos praticados. Aí ela diz, nem sempre esta culpa representa um senso de responsabilidade. Por que ela diz isso? Amigos, a responsabilidade está intimamente ligada ao dever. Notem bem como estamos construindo isso aí. A responsabilidade está intimamente ligada ao dever. Não é? E o que é o dever? Ora, o dever não é a obrigação social, né? De ir a uma formatura, de ir a uma festa, né? De atender as pessoas com urbanidade. Isso são deveres sociais, são deveres da etiqueta, dos bons costumes, dos bons hábitos. O dever é mais que isso. O dever é a expressão da consciência. Então, cumprir o dever, amigos, cumprir o dever é um ato consciencial, é atender aquilo que a consciência determina que você faça. Porque a consciência,
ela é, a consciência que eu falo, a consciência profunda, né? A consciência, ela é uma expressão de Deus em nós. Olha só. Então, quando dizemos que a responsabilidade é o cumprimento, é a observância do dever, dever aí, não no sentido jurídico, no sentido sociológico, dever no sentido espiritual. E o dever, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem belíssima de Lázaro, lembram? A mensagem, o dever, é uma mensagem pequenininha, mas é bonitinha e ela é muito profunda. A primeira linha ele diz, o dever não é o dever é primeiro, ele começa assim, o dever é, antes de tudo, a obrigação que o indivíduo tem para consigo mesmo. E ele explica, isso não se constitui um ato de egoísmo. Porque não é, nós vamos ver. Porque qual é a essência da lei que o dever expressa? O amor. Então ele diz, antes de qualquer coisa, auto-amar-se. Olha só, amigos, onde nós já estamos indo. Auto-amar-se. É isso que ele quer dizer, isso que Lázaro quer dizer na mensagem. Auto-amar-se. E o próprio Jesus já havia dito. Lembram? Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Aí ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas materiais. De todo o teu espírito, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior. Mas há um segundo que é semelhante ao primeiro. Ama ao próximo como você se ama. E aí ele diz, aí está toda a lei e os profetas, que muitos não conseguem perceber, ficam lá no Velho Testamento, discutindo, não há nada contra o Velho Testamento, mas é necessário compreender que Jesus aparece para trazer um amor que está para além do Velho Testamento. Não é o amor que está no Velho Testamento. Ele traz um amor, que o amor no Velho Testamento é um amor condicional, é um amor mesclado com a paixão. O amor que ele traz é o amor incondicional. Esse amor a humanidade não conhecia. Tudo é amor, claro, mas o incondicional a humanidade não conhecia. Então, amigos, é nessa expressão que eu queria trazer, tirar tudo que está em torno para chegar no coração dessa questão, que é a responsabilidade é o dever, que é a expressão da lei, que é a expressão da consciência, que é amar. Por isso Joana vai dizer, estou falando tudo isso para explicar o que é que Joana diz. Ela diz, nem sempre a culpa significa o cumprimento do dever. Olha como ela fala. Perfeito. Porque a culpa ela não é. Ela pode até depois de algum tempo, o indivíduo libertando-se da culpa por amar-se, auto-amar-se, olha aí o auto-amar-se, que é o primeiro dever, ele ama o outro. Ele ama o outro. Então, as causas desta culpa de Joana de Ângeles, nós não vamos abordar isso com profundidade. As causas dessa culpa estão, primeiro, no ato de causar mal a alguém, já vimos. Essa é a base, é a estrutura. E segundo, ela diz que uma das causas muito importantes para esta culpa no indivíduo está na infância, na má educação recebida na infância, onde o indivíduo, a criança em formação, ela é conduzida a determinados processos de mentira. Há determinados processos onde ela passa a não ter uma identidade. Ela não é conduzida a formar uma identidade. Então é nesse sentido que o indivíduo, criança, vai sendo construído, então ele vai perceber, depois que ele está com todo o processo de formação da sua personalidade, do seu caráter, ele vai perceber que ele não é uma pessoa verdadeira. Olha essa sutileza que Joana traz. Ela não é uma pessoa autêntica. E isso traz para o indivíduo grave sofrimento. O indivíduo se culpa por não ser verdadeiro.
porque ele sabe no campo íntimo, porque a consciência traz isso, que ele nasceu, que ele existe para derramar na vida aquilo. Quem ele é. Com acertos e erros, mas quem ele é. Há um processo gravíssimo, Joana também trata em outra obra, não nessa Conflitos Existenciais. Esse capítulo, Psicologia da Culpa, está no livro Conflitos Existenciais, um capítulo belíssimo sobre culpa. Né? Ela traz como um conflito grave existencial. Mas em outro capítulo, ela fala sobre essa perda da identidade que vai conduzir aos processos de massificação. No livro Amor Imbatível Amor. Vai conduzir aos processos de massificação. E essa massificação, amigos, que é o que nós estamos vivendo hoje na sociedade. O que é a massificação? É você perder a sua personalidade, a sua identidade e ir para uma massa. Todos agora estão acompanhando no Instagram, todos vão para lá. Todos agora vão para o YouTube, todos vão para o YouTube. Todos agora vão vestir essa rede. Todos agora vão ouvir esse tipo de música, vão. Todos agora vão utilizar esse tipo de culinária todo. Mas nem você, às vezes não quer nem aquilo. Então o fato de não ser autêntico, o fato de apresentar uma personalidade que você sabe que não é você, causa para o indivíduo graves sofrimentos e grave angústia. Então, amigos, é necessário que, dentro deste processo de livre-arbítrio e culpa, nós consigamos perceber que para sairmos da culpa é necessário escolher, olha o livre-arbítrio, escolher ser feliz. E para isto é necessário escolher a verdade. Voltamos agora para o início do nosso trabalho. Jesus, conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Que é a verdade, Deus? Que é a verdade? O amor. Que é a verdade? A imortalidade. Que é a verdade? A transitoriedade da vida física. A vida vai passar. Essa pandemia que incidiu sobre a humanidade é um campo grave de advertência para os espíritos, todos nós. Vivo hoje, desencarnado amanhã. Olha quanto aprendizado em cima disso. Muito forte, muito impactante. É como se a vida tivesse perdido um pouco a sua importância banal. Morreram 2.000 hoje. Olha, no outro dia morreram mais 1.600, no outro dia mais 3.000. Deus banalizou tudo. Não. O homem banalizou a vida. O homem está sendo advertido. E aí eu lembro de Jesus quando ele diz assim: meu amigo, vá e não peques mais, ou seja, vá e não viole de novo a lei. Ele diz o quê? Para que algo de pior não te ocorra. Lembram disso? Disse isso a todos, que ele curava. E é o que nós precisamos ver. Temos o livre-arbítrio, muito embora nosso livre-arbítrio seja ainda controlado, limitado. Não vamos estudar isso hoje, mas ele sofre limitações. Cairbar chuta, diz uma coisa interessante, diz assim: nem todo mal que se queira fazer, se consegue fazer. Chutel diz isso. Por quê? Porque ele diz: tem lei, há uma lei. Daqui não, aqui não. A essa pessoa você não vai fazer mal, porque ela não está no campo das possibilidades da sua ação. A lei não permite. Você pode fazer a esta, porque estas estão submetidas ao seu campo de atividade e de ação, porque elas têm que se reencontrar com o mal que fizeram. E você quer fazer o mal. Você não é obrigado a ser mal. Olha bem, gente, ninguém reencarna para ser mal, não é isso. Eu não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que um espírito reencarna para ser mal. Entretanto, há possibilidades do indivíduo escolher fazer o mal ou bem.
É isso que estou dizendo. Olha o livre-arbítrio aí. Vamos torcer para aqueles que nós estamos sob o campo de ação deles, eles escolham sempre o bem. Mas nem sempre é assim. Mas nem sempre é assim. Então, nisso consiste a expressão do perdão. Amar-se, auto-perdoar-se. Porque Deus nos concede esse perdão todos os dias. Como? Dando-nos novas oportunidades, novas reencarnações. Demora. Às vezes o espírito anda 300, 400 anos encarnado. Porque não há janela para a reencarnação dele. Não tem. Aqueles espíritos com os quais ele teria que reencarnar para promover as reencarnações, não vou poder agora. Ou alguns ainda seguem encarnados. Não vou poder. Mas quando há possibilidade, tudo é planejado e os espíritos vêm. Aí quando chegamos aqui, não fazemos o que tínhamos que fazer. Mas eu já sabia. Então não é uma questão de erro. Não é uma questão de erro. É uma questão de má fé. Má fé nesse sentido de você não ter forças para agir de boa fé. Ou é boa fé ou é má fé, né? Ou é mal ou é bem. Não existe um estado intermediário nesse? Não existe. Ou você pratica o mal ou você pratica o bem. Não existe um estado entre mal e bem. Alguns argumentam que há um estado neutro. Kardec na escala espírita, ele traz alguns espíritos, na questão 100 até 113, ele trata de alguns espíritos como neutros. Sim, mas o neutro não é bom. Essa neutralidade é quase que um estado de estagnação. E isso é mal, porque denota para o espírito uma falta de fé. A fé que leva o indivíduo a fazer o bem. Porque a fé, ela está intimamente ligada a Deus. E Deus é o bem absoluto. Né? Então, amigos, eu queria concluir essa breve abordagem, né? Trazendo um texto que eu selecionei aqui do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 24, item 12. E ante o progresso crescente da iniquidade são as más ações, as ações menores, inferiores, injustas. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Olha que coisa interessante. E nós seremos responsabilizados por isso, pelos maus exemplos que damos ao esposo, à esposa, ao pai, à mãe, aos filhos, aos vizinhos, né? Aos cidadãos de um modo geral. Né? Quando praticamos atos injustos, atos incorretos. Às vezes praticamos atos errados, mas por o quê? Por ignorância. Não é que não tenha responsabilidade, mas ela não é uma responsabilidade absoluta, total. É isso que estávamos dizendo no início. Haverá sim reencontro para você perceber o mal que fez. Né? Mas não passará por expiações graves. Né? E aí ele segue no versículo 13, para a gente concluir. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Vou ler os dois versículos juntos. E, ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará, porque não vê o bem praticado. Aí ele diz, entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é perseverar? Que significa caminhar, né? Se aprimorar, né? Severos, né? Do latim severos, do latim severos, mais severos, perseverar. Severos quer dizer aquele que caminha na forma da norma, da regra, da lei. Que lei? Das leis espirituais. Aquele que perseverar, aquele que andar conforme a lei. E qual é a lei, amigos? Qual é a lei central? A lei das leis, o amor. Portanto, aquele que amar, tradução da tradução, aquele que amar até o fim, ou seja, que não ceder
aos seus impulsos. Aí Jesus diz: orai e vigiai para que não entreis em tentação. A tentação é o retorno àquilo que é moralmente inferior e que está ainda em nós. É o mal em nós. Nós somos portadores de mal ainda. E estamos submetidos a exame. Um mundo de provas e expiações, né? São as provas e exames. Os fatos se sucedem e nós estamos sendo observados como reagimos diante desses fatos. Então eu posso ser um político, né? Posso ser um político com poder político sobre uma região muito grande, uma área muito grande. Ninguém está olhando, eu vou e desvio verbas, tem umas senhas, desvio verbas para um determinado lugar, um determinado país, e lá eu vou dividir com os meus comparsas. Eu acho que não tem ninguém vendo, mas estão todos vendo. Por uma razão muito simples, amigos. Em especial, Deus em nós está vendo. Por um ato muito simples, amigos. Todos estamos sob exame. Mundo de provas e expiações. Só essa pessoa é que acha que está tudo certo e que ninguém está vendo. Lê do engano, porque quando ele despertar em mundo espiritual, meu amigo, todos estávamos lhe olhando. Você vai ter que voltar numa nova reencarnação, agora em condições, muitas vezes, muito graves. Por quê? Porque você tinha o conhecimento. E você pediu essa tarefa para representar os cidadãos do seu país. Mas, enfim, são essas breves reflexões. Queria concluir com a frase: só os responsáveis são felizes. Porque cumprem a lei. São aqueles que se esforçam. Não é que cumprem, mas se esforçam. Fazem todo o possível para cumprir a lei dentro dos limites do seu entendimento. Então eu queria deixar essa mensagem breve. Queria desejar bons estudos aos queridos companheiros do Manuel Filomeno de Miranda. Muita paz. Amor no coração de todos. Jesus nos abençoe.